Então tá filmando. Tá, gente? Então a ideia da apresentação de hoje é trabalhar um pouco com o Mendeley, né? Eu acho que tenho aqui uma apresentação que eu fiz. Não tá completa, mas eu comecei a fazer para vocês entenderem um pouco o que é o software, tá? É só a ideia principal. Então, o Mendeley é uma ferramenta de pesquisa e organização de referências, tá? É onde você vai, quando você faz seu processo de pesquisa, você vai juntando um monte de artigos, né? Geralmente são arquivos PDF. Aí o problema é que nós temos esses PDFs e a gente vai jogando numa pasta. Ou se a gente tentar ser um pouquinho mais organizado, joga em várias pastas. O problema é que, primeiro, daqui a um ano e meio, quando você começa a escrever, você não lembra daqueles artigos que você tinha e em que pastas que eles estão, ou que o resumo, o abstract de cada um. Você vai ter que abrir de novo, ler, guardar. Só se você tiver um sistema de pesquisa que nem a gente fazia antigamente, que é com fichas, anotando as coisas importantes, você não vai lembrar tudo que você tinha. Então, aí fica difícil. Você vai ter que refazer parte da pesquisa que você estava fazendo na hora de escrever, o qual você perde tempo, não fica tão eficiente. Fora disso, quando você cria as referências de forma manual, ou seja, sem LaTeX, você vai copiar e vai... Primeiro que você não tem certeza que está fazendo a padronização correta das referências. Nós aqui usamos em 3E, mas pode ser que em outros trabalhos tenha a ABNT, tenha outras normas, né, de fazer as referências. Além disso, quando você cria uma referência no texto, ela tem um número, por exemplo, né? Em corchetes coloca 1, que é a primeira referência. Se você colocar uma referência acima, você vai ter que alterar todas as outras referências para que a numeração comece no 1 e vai sendo só incrementos de 1, né? Você não pode ter uma referência começando em 5, depois vai para 3, depois volta para 1, depois vai de novo para 10. Não é o certo. Então a forma certa é fazer 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então o Mendeley nos ajuda fazendo isso com várias ferramentas que ele tem. Então o Mendeley é mesmo uma ferramenta de organização de referências via cloud. Ou seja, tudo que você está fazendo, os artigos que você vai gerando, você vai guardando, você vai colocando como uma nuvem, né? Cada um tem um acesso a uma conta de graça no Mendeley, onde você pode organizar suas próprias referências e subir arquivos PDF que você tem. Tem cliente para Windows, para Linux, para macOS, para iOS. Para Android tem uma aplicação, só que não é oficial da Mendeley, chama-se de Scholarly. E possui integração com Microsoft Word, que é uma coisa muito boa, que agora eu vou mostrar. OpenOffice, o Write, também LibreOffice, e para LaTeX, que é BibTeX, que é que eu uso pessoalmente. Então, aqui como eu ia começar a escrever, eu vou descrever já na ferramenta mesmo. Essa aqui é a ferramenta principal do Mendeley, tá? Então, ele tem no painel da esquerda, tem uma ferramenta de busca, que ele busca dentro dos artigos livres da Mendeley, tá? Você pode usar também na hora de fazer a pesquisa. E depois tem uma organização de artigos na esquerda aqui, onde você pode criar pastas, que nem eu tenho aqui, e nessas pastas você pode colocar os artigos. Quando você tem uma pasta dentro de uma outra pasta, ele funciona de forma hierárquica, ou seja, não é uma pasta de organização de arquivos como é no Windows Explorer, mas é uma pasta como se fosse um tag. Então, se o artigo está dentro aqui, vamos falar aqui de SAR, esse artigo aqui está dentro de SAR, ele também está dentro de Radar, porque Radar é o pai da pasta SAR. Portanto, se você procurar aqui esse artigo do Hirad na pasta Radar, que tem mais, você vai encontrar ele. Tá aqui. É simplesmente uma subcategorias. Vamos pensar, não são pastas, mas são categorias, onde a gente vai classificando nossos artigos, que é muito bom para achar eles. Mas fora disso, a gente tem uma ferramenta de busca aqui, né? Aqui na parte superior, né? Onde a gente pode procurar aqui, por exemplo, Hirad, e ele vai achar o artigo que a gente tem aqui.
Além da busca de nomes, ele pode procurar por temas, por tags, por abstract, por várias coisas. Então, se colocar synthetic, ele acha várias coisas sobre synthetic, tanto nos nomes quanto dentro do texto, entendeu? Ou nos keywords. Coisa muito boa quando a gente está criando um artigo, porque às vezes eu estou falando, por exemplo, estou fazendo um artigo de Bluetooth, estou falando sobre as aplicações do Zigbee, que é a concorrente. Então eu vou aqui, eu teria que entrar no Smart Grid que estou falando aqui, né? Eu coloco o Zigbee e eu vejo tudo que esteja falando com o Zigbee. Rapidamente eu vejo a palavra-chave em highlight e eu vejo as outras coisas interessantes. Então aqui, às vezes eu posso ver alguma coisa que eu estava precisando, que eu não lembrei nesse momento, e eu já puxo a referência na hora de fazer o artigo. Só vendo o nome do artigo e o autor, eu já posso lembrar alguma coisa que eu li desse artigo que serve para minha referência ou para reforçar minha ideia no texto. Aí então é muito mais fácil, sabe, criar as referências dentro do texto de forma relevante. Outra coisa interessante, antes de falar já como funciona, é que aqui na parte da esquerda a gente pode criar grupos. Então, por exemplo, se o Camilo e o Abel estiverem trabalhando juntos num projeto, eles podem criar um grupo e eles compartilhar artigos. Tanto assim que se o Camilo colocar um artigo novo, o Abel vai ver esse artigo. E vocês podem fazer até comentários sobre os artigos. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, por exemplo, é um grupo que eu criei sobre Bluetooth com Zigbee, com o Jorge. Então ali, você vê o newsfeed do que aconteceu. Nessas datas aqui, eu coloquei esses artigos, e eu coloquei aqui um comentário, né, sobre esse daqui, e coloquei a referência. Ótimo, então, pessoal que seja parte do grupo, pode comentar, pode deixar, eu achei nesse artigo, nesse parágrafo, que essa parte pode ser interessante para o nosso artigo. Então, o pessoal que está trabalhando colaborativamente num artigo pode utilizar esses grupos de forma muito prática, porque o pessoal vai contribuindo um com o outro. Qual que é a limitação? Na versão free do Mendeley, você pode ter, eu acho que você pode ter só um grupo ou 3 grupos, só que máximo 3 pessoas dentro do grupo. Então é complicado, né? Mas eu acho que os grupos não tem que ser uma coisa fixa. Você cria o grupo, você faz o artigo, você apaga o grupo, né? Você pega os artigos, guarda na sua pasta pessoal e pronto. Então, quando você vai fazer um artigo, por exemplo, Frank e eu vamos fazer um artigo agora, a gente poderia criar um grupo só para o nosso artigo. Aí a gente vai colocando junto os artigos que a gente vai achando e colocando comentários sobre as partes pertinentes para o nosso artigo. Então aí ficaria ótimo, porque quando a gente trabalhar assim, é mais fácil. Se eu estiver lendo e eu achar uma ideia interessante, eu coloco ali, aí o Frank, quando ele for estudar, por exemplo, o Frank estuda de manhã e eu estudo à noite. Então eu coloco à noite, aí no dia seguinte o Frank acorda, ele entra, e ele não precisa falar comigo, ele já vê os comentários que eu coloquei, e ele já pode atualizar, pode ter outras ideias estudando mais. Então é uma ferramenta muito boa para isso. Fora disso, temos também a parte do filtros aqui na esquerda. Então, por exemplo, na parte de radar, tá? O Nadav Levanon é um cara muito bom, tá? Então eu preciso dos artigos dele. Aí eu vou aqui, eu vou no Levanon. E já achou os artigos dele. Tá vendo? Nadav Levanon. Então tá ótimo. Aqui eu já posso entrar aqui, posso ver o artigo. No caso, por exemplo, aqui vocês estão vendo que tem arquivo de PDF nesse daqui, mas esse não tem. Por quê? Porque esse aqui é só uma referência, enquanto esse aqui eu coloquei o artigo e eu subi o artigo. Depois eu vou mostrar pra vocês como a gente faz isso. Então se eu abrir aqui, aí eu acho o artigo. Beleza, né? Só que não só isso. Aqui na direita, eu posso ver assim, a informação do artigo. A informação do artigo é muito importante, porque na hora de gerar referência, ele puxa esses meta tags. Então se a gente não preencher de forma correta, ele puxa informação errada ou não, fora da formatação. Só que tem uma parada boa. Quando você insere um artigo, tem um código que ele procura na internet e ele baixa todas as informações certinhas já. E a gente não tem que se preocupar. Então, vou mostrar isso também.
tá? Mas o que a gente tem que lembrar é que essa ferramenta é muito boa. Aqui você pode ir lendo o PDF, né? E você pode fazer anotações. Por exemplo, eu achei interessante essa equação aqui. Aí pego aqui e eu coloco uma nota. E coloco, achei interessante a equação. Pronto. E ficou ali. Aí depois, se eu colocar esse artigo na minha pasta, e eu estiver estudando depois, eu posso ver aqui a nota, e eu já vejo a nota que eu coloquei, como se eu estivesse fazendo anotações num artigo impresso. Só que o mais legal é que se eu colocar isso no grupo, e o Frank, por exemplo, está vendo o artigo, ele põe aqui em cima e ele já vê que eu fiz esse comentário. Quando tem 4 ou 5 pessoas revisando o artigo, é muito bom isso, né? Porque aí todo mundo vai comentando, todo mundo vai analisando o artigo de uma forma melhor, e você vê essa participação nos artigos, que é uma coisa excelente. É claro que se você salvar só o PDF, não vai ter essas anotações. As anotações têm que ser vistas dentro do Mendeley. Se eu abrir, porque eu posso abrir também, se eu der o botão direito, abrir externamente, e ele vai abrir com o programa normal. Tá. Então, agora vamos ver como adicionar um artigo novo, e depois vamos fazer um exemplo no Word e como geraria no BibTeX, tá? Então o que vamos fazer? Vamos pegar um artigo no i3 Explorer, no Scholar, vamos colocar ele dentro do Mendeley, vamos ver como ele organiza, como renomeia o arquivo, e depois vamos preencher de forma adequada os meta tags, porque o artigo às vezes não vem com os tags certos. Uma vez que a gente faz isso, tá pronto. Aí nossa organização dos artigos começa. E depois eu vou mostrar outra parte, que quando você está fazendo a autoria, escrevendo um artigo ou uma dissertação, você tem que puxar isso daí. Eu vou mostrar como isso é feito também, tá? Então vamos ver. Vamos procurar um artigo do Frank agora, porque já serve para nós. Então vou criar uma pasta aqui, vai chamar de FPGA, tá? Porque a gente trabalha no FPGA. Então vamos procurar um artigo aqui, vamos no Opera, e vamos procurar, sei lá, Two Dimensional Gauss Filter FPGA. É que estamos procurando, né? Então, essa ferramenta do Google Scholar já procura os artigos, né? Então aqui achou por exemplo, Adaptive Edge Detection for Real-Time Video Processing Using FPGAs. Vamos ver, será que ele abre? Ver se interessa, né? Uhum. Ele abriu o PDF aqui. Olha só, o nome do PDF é 38-21366. Se a gente guardar esse PDF com esse nome, a gente não sabe o que é. Tá? Acho que tá bom. Tinha travado meu mouse. Tá, então tem esse artigo aqui, ótimo, tá? Só que onde ele foi publicado a gente não sabe. Aqui é da Altera, é direto da Altera, tá? Então, esse artigo aqui, como não foi publicado normal, exatamente, não é um artigo tão científico quanto da engenharia, né? A gente tem que usar essas informações. Só que a gente não tem data, não tem nada sobre esse artigo. Não tô achando data de publicação, nada. No paper, né? No PDF. Vamos voltar aqui e vamos ver se a gente tem alguma informação com isso. Tá? Essa aí é citação. Não, essa aqui é a citação. Só que alguém citou ele, então eu posso procurar aqui, por exemplo, aquela citação, né? Alguém citou esse artigo. É uma forma de descobrir de onde vem o artigo. Porque eu tenho um artigo ali e eu não sei quando ele foi publicado nem aonde. Só que alguém que citou esse artigo deve ter colocado na referência dele. Então a gente faz isso. É como se fosse uma busca indireta, exatamente. Então vamos ver se ele funciona aqui. Parece que ele não está disponível. Mas tinha outras referências aqui. Por exemplo, esse daqui. Esse aí 3E. Esse aí deve ter. Tá, então. Eu tenho um caso assim na minha vida. Isso, é por isso que a gente está vendo aqui. Ainda bem, tá manutenção. Amanhã.
Então, a gente vê aqui as referências desse artigo. E todas as referências estão aqui. Agora, o nome do nosso artigo é Adaptive Edge Detection for Real Time. Então a gente procura isso. E aqui está. Tá vendo? Ele referenciou e nem colocou data. Não colocou ano. Não... Porque não tem essa informação. Então esse artigo é meio fraco para nós por causa disso. Pode ter conteúdo muito bom, mas se a gente não achar a data, ele não é muito relevante. Ele só pôs o autor título e a empresa. Porque é a única informação que está disponível. Mas pelo menos, se ele colocasse a data, já estaria uma coisa. Porque esse artigo que ele coloca aqui não foi publicado. Ou seja, onde foi publicado? A gente não tem essa informação. Vamos ver se outra pessoa está fazendo uma referência boa disso daí. Senão a gente vai ter que salvar ele. Mas a gente não vai ter muita informação de quando foi usado, né? Ou a gente tem que procurar a primeira referência e ver essa data, né? e altera e pergunta lá. Ou manda um e-mail para eles também. É outra. Se o artigo for muito importante, né? Então aqui não coloca as referências. Então a gente vai ter que entrar mesmo no PDF. Demora, né? Mas tá, enquanto a gente vai vendo isso, vamos procurar um artigo que seja de 3E. Aliás, a gente pode usar esse artigo mesmo, que é da E3E. Você disse que você tá fazendo um artigo para pôr no Mendeley, isso. No YouTube. Mas, não, o vídeo, o que a gente está fazendo agora, sim, estou fazendo o vídeo. Eu queria ter, que ferramenta é essa? Depois eu te mostro. Você consegue parar? Você está parado agora? Não, tá todo filmando. Depois eu te mostro. Vou ter que fazer edição, talvez. Porque esses tempos demoram muito, então paro aí e continuo depois, né? Ou não, eu deixo aí, pessoal que aguenta, né? Porque ele tá filmando o quê? A própria tela, né? A tela e o microfone. E você... o microfone. Também, ou seja, o que a gente tá falando, tá entrando também. Tá. Se começar a falar em espanhol também não funciona, né? Mas é mais difícil. Então vamos ver. Um artigo da I3E, por exemplo, esse aqui, Improve Candidate Detector and its Realization FPGA. Quando você abre o PDF assim, demora muito. Quando você dá botão direito, salvar o PDF, é mais rápido. Mas eu acho que a I3E está com problemas também, por causa dessa manutenção que vai ter. Mas então, tá. Esse artigo não serve para nós. A maioria dos artigos que a gente vai baixar são da I3E. Artigo da I3E, achado na I3 Explorer, vem nesse formato, onde a gente tem acesso ao PDF aqui, ou a abstract dos autores aqui. Dessa informação aqui, o mais importante para nós é esse código aqui, que é chamado de DOI, tá? Que é Digital Object Identifier, ou basicamente o ID universal, o RG do artigo, tá? Se a gente não tiver essa informação, a gente tem outras informações que a gente pode preencher na mão, ou seja, aqui a gente tem o congresso onde foi publicado, a data, as páginas, o ISBN, tipo, a gente tem várias coisas que a gente pode usar para completar nosso artigo. E isso é importante porque o BibTeX vai puxar isso também, tá? Mas a gente tem o DOI aqui, então eu vou salvar esse arquivo aqui. Vamos ver se ele vai. Não. Ele vai ter que abaixar. Aí, pronto. O outro artigo que a gente está abaixando chegou aqui. Então, nós temos as referências desse artigo aqui. E nas referências, teríamos que achar esse artigo da Altera. E aqui ele achou. Ele colocou 2007. Tá vendo? Então, a gente coloca 2007 porque
é a informação que eles devem ter achado em algum lugar, né? Então, esse artigo original da Altera, onde que tá? Será que eu fechei? Ah, tá aqui, né? Tá aqui, eu arquivo 38 e uma coisa. Tá, então a gente vai no desktop, aliás. 38 aqui. É óbvio que tem que... Pronto, aqui. E nós temos o nosso Mendeley desse lado aqui. O que a gente faz é pega o artigo e joga aqui. Tá? Aí o que aconteceu? Ele puxou alguma informação. Ele tentou entender do artigo. Só que ele não entendeu bem porque o artigo não tem uma formatação ideal, né? Então a gente vai começar a preencher as nossas informações. Ele achou mais ou menos o autor. Então a gente vamos abrir ele. E aí a gente vê que os autores são Neil Hong e o Hasan-Shuk Asher. Então a gente vai colocar eles como autores, tá? Então o primeiro autor ele foi detectado, né? A gente dá um enter aqui e a gente coloca o outro. O outro cara é o Hasan-Shuk. A gente coloca aqui, vírgula, e o nome dele, que é Asher, né? Asher, perdão. Pronto. Então os autores já estão. O que mais que temos que colocar? Journal, year. O ano é 2007, né? Isso. O volume a gente não tem essa informação. Não temos essa informação. Mas é um artigo de revista, journal, não é. É congresso também não. Provavelmente é um technical report, um arquivo desse tipo, né? É um artigo, só que não é necessariamente de acadêmico, exatamente. Então, como a gente pode colocar aqui? O mais fácil é colocar genérico e a gente vai completando. Às vezes, compensa colocar working paper ou report, né? Nesse caso não é um report porque tem forma de artigo. Então vamos colocar aqui como conferência, tá? Só que aí ele vai pedir que conferência que foi publicada. A gente simplesmente vai colocar Altera Inc. Porque é a empresa, né? Pronto. Tá. A gente não tem mais informações sobre isso. O link, a gente pode ter o link, que é importante também. Perdão? Então, né, a gente vai colocar o link aqui, porque publisher também será Altera, né? Porque a gente não sabe isso. E aqui nas nossas referências, no nosso link aqui, a gente tem esse link aí, onde a gente pegou o arquivo. Então vamos copiar isso aí e vamos colar aqui no Altera. Pronto. Como não temos essa informação, só falta acertar o título, né? O título é esse aqui. A gente vai copiar aqui. Pronto. Tem mais uma coisa que a gente pode fazer, é procurar na internet. Às vezes ele tem essa ferramenta aqui, procura por nome. Às vezes ele acha alguma coisa. Às vezes não acha nada. Mas como a gente acertou mais ou menos o nome assim, ele vai começar a procurar pelos autores, pelo nome. Tá vendo? Ele achou. Só que ele achou que a informação que o cara tinha estava errado. Ele foi publicado no Global Signal Processing, alguma coisa assim. E no ano 2004. E ele já achou dois links com esses arquivos. Tá ótimo, né? Então ele resolveu o problema para nós. Os autores estão certos, o ano está certo. O que você fez para ele? Apertei esse botão aqui. Isso, search. Então você viu como a gente faz tenta acertar o nome, dá uma busca e às vezes ele pega, às vezes não consegue. Mas nesse caso foi ótimo. Então quando a gente perguntou aí, é um journal.
da details are correct, ou seja, tudo certo. E aí ele já fecha. E aí fica nosso arquivo. Isso. Agora, outra coisa que eu vou mostrar para vocês é que esse artigo aqui, que tinha esse nome 38 alguma coisa, vocês lembram? Se eu abrir agora externamente, agora o nome dele é Neo-Edge Detection, porque é o nome que ele colocou. Mas na verdade o nome não deveria ser esse, o nome deveria ser todo o nome grande do... Exatamente. Vou dar uma sincronização e vou mostrar nas opções o que eu estou fazendo. Aqui nas opções eu coloquei na organização, por default ele vem com tudo sem cheque, tá? Eu coloquei que ele organize meus arquivos, então todas as coisas que eu vou jogando nele, ele vai copiando e ele vai colando nessa pasta aqui, de Julio Documents Papers, tá? Tanto assim que vocês veem nessa pasta, nessa pasta aqui, você vai ver que só tem artigos. E os artigos estão padronizados. É sempre o nome do autor, traço e o título. Você pode padronizar da forma que você quiser. É muito importante isso, porque quando você tem artigos é mais fácil achar se você for procurar. Não, esse aqui é só o nome do arquivo. Não tem nada a ver com referência. Não, então, porque eu padronizo o meu nome de autor. Só que eu coloco numa barra. Tipo, Hazard, eu boto Hazard. Quando eu lista lá, vou dizer livros. Aí lista todos do Hazard numa sequência, porque ele pega logo o nome. Sim. Entendeu? Então, mas, pô, quando eu altero lá, ele não altera aí. É para alterar, ele altera. Só que assim, você não precisa saber disso. Essa aqui é só uma organização do Windows. Você nunca vai procurar um arquivo dentro dessa pasta. Você vai fazer as suas buscas de artigos quando você está estudando dentro do Mendeley, porque é muito mais fácil. Aqui, o único critério que você tem para procurar é o nome do arquivo. Enquanto aqui no Mendeley, você procura por tag, por autor, por conteúdo. A gente não usa ferramenta, eu não uso a ferramenta. Se for começar a usar, eu vou ter que subir aí para Sim. Eu já sigo um padrão de organização. Não, tudo bem, tudo bem. Se você já está trabalhando e você quer começar a usar a ferramenta, você não precisa colocar essa opção de renomear os arquivos, tá? É uma opção. Eu coloco porque eu pego muito artigo da internet que vem com o nome número.pdf. Se você já fez isso na mão, você pode continuar fazendo e não tem problema nenhum. É simplesmente desativar. Aliás, não fazer nada porque já vem desativado. Eu coloquei aqui de propósito. Ele tem a opção de organizar por subpastas, né, subdiretórios, e de renomear os arquivos. É aqui que eu coloco, e aqui você pode colocar os campos. Aqui nesse caso você está vendo, autor, traço, título, mas pode ser ano, traço, autor, traço, título, por exemplo, ou colocar o nome do journal, sei lá. Você pode colocar traço, você pode colocar underline, você pode colocar coma, ponto, o que você quiser, tá? E ele faz. Então vamos no outro artigo que é mais fácil para nós. O outro artigo aqui é esse aqui. Esse artigo é muito fácil, que a gente já viu que ele vem daqui, né? Ele tem todo o nome completo, tem o DOI, que é o que a gente interessa, e ele até aqui na parte superior, no cabeçalho, tem onde foi publicado, ou seja, melhor artigo que, por exemplo, não pode ter. A gente vai salvar esse artigo aqui na área de trabalho com esse nome 04594570 PDF, tá? Então você imagina, salvando um monte desses arquivos, a gente não vai ter como utilizar depois. Agora vamos segurar o arquivo e jogar dentro daquela pasta. Pronto, ele achou algumas coisas. Vamos ver. Ele achou o título. Ah, bom. Ele achou umas coisas. Aí ele começou a procurar sozinho e ele achou o DOI. Tá vendo? Esse número aqui. 10.1109. Geralmente a gente tinha que fazer isso na mão, mas agora ele é mais inteligente. Ele achou isso aí. Ele foi aqui. E ele fez a busca por esse DOI aqui. Na hora de fazer isso, ele puxou tudo. Ele puxou aqui. Tá vendo? Ele fez uma busca, ele colocou aqui. E ele pegou todas as informações. Então ele já tem o nome do autor correto,
o link, tá vendo? Ele altera o nome do autor também. Mas sempre é bom, quando ele faz isso, dá um clique naquela lupa aqui, aquele lente aqui, que ele faz um lookup do DOI, e ele já pega tudo direto. E nosso artigo está pronto. O nome do arquivo também mudou aqui. E aí, se a gente entrar no arquivo, é a mesma coisa, só que já está tudo pronto, né? Nesse caso, eu não vou querer aqui essa opção. Só que vamos fazer uma coisa. Você imagina que você está em casa. E em casa, por exemplo, você não tem acesso no i3 Explorer. Mas você está fazendo a sua busca bibliográfica. Você quer adicionar referências que você vai procurar depois. Que é o certo. Na ideia, você não vai pegar 1 milhão de arquivos para ver se vai prestar ou não. Às vezes você lê o abstract. Se o trabalho é interessante para você, você salva ele. Depois você pode usar como referência ou não. Então, vamos fazer isso. Vamos ver. Uma das referências um trabalho que citou esse trabalho aqui é, por exemplo, esse arquivo aqui do POSA. Então vamos no link, tá? Então, Multi-Resolution FPGA Based Architecture. Esse arquivo aqui pode ser interessante. A gente imagina que a gente está lendo o abstract e a gente achou interessante. Então a gente não vai baixar o artigo porque se a gente estiver fora da Unicamp, a gente não vai ter acesso no PDF. Mas a gente tem o DOI. Então copiamos o DOI. Vamos no Mendeley e adicionamos manualmente uma entrada. Essa opção aqui. Entrando aqui, a gente pode preencher manualmente, como a gente estava fazendo, ou a gente pode vir aqui no DOI e colar. Se colarmos, se apertarmos esse botão aqui, ele procura as informações na i3E. E ele puxou tudo certinho, tá vendo? O título, o journal, tudo aí. A gente dá um save e ele tá salvo. Beleza. Aí eu chego no Unicamp no meu notebook, aí eu quero ver esse aqui. O que eu faço? Simplesmente eu já tenho o link aqui, tá vendo? Nem preciso fazer a busca no Google. Só aperto esse botão aqui e ele vai me mandar um site. E tá abrindo no Chrome, que é o navegador que eu estou usando agora. Só que a i3 está muito lenta, mas enfim. Ele abre aí. Lá em casa já tem. Isso, tá vendo? Então, PDF já. Não, quando você tem os PDFs já, você joga, exatamente, você joga no Mendeley. Mas quando você está fazendo a busca, às vezes você não quer baixar o paper, você não tem tempo, então você coloca assim, e quando você chega aqui no Unicamp, você baixa os artigos e você coloca. E ele já atualiza sozinho. Então é uma ferramenta muito boa para isso. Você vai fazendo sua pesquisa e vai colocando aqui. Então, agora a gente já sabe como preencher de forma correta esses parâmetros aqui. Sabe como jogar os PDFs aqui e como entrar com artigos que a gente não tem os PDFs. Por exemplo. Outra pergunta aqui. A nuvem, no caso, sei lá, o Dropbox, ele tem uma pasta aqui dele. Dropbox, por exemplo. Aham. Eu entro no meu celular, em outro lugar, eu posso baixar esse arquivo. Sim. Certo? Aí ele vai criar uma pasta também. Sim, ele tem. Você tem um usuário. Ó, deixa eu mostrar. Quando você cadastra, você tem um usuário. E se você ver aqui no geral, você vai ver na minha conta, eu tenho 2 GB na nuvem. Local também. Nesse caso, eu coloquei a pasta que eu quero. Porque, mas, pô, no meu computador é o master. Então, tá tudo aqui numa pasta, sei lá, uma pasta mecânica. Aham. Se eu chegar no trabalho, eu entrar no site, eu visualizo essa mesma pasta. Correto. Embaixo. Na verdade, você não vê sua pasta local, você vê a pasta da nuvem. Se você mexer na pasta da nuvem, ele atualiza. Exatamente. É a mesma coisa que o Dropbox. Só que você vai ter que abrir o Mendeley para ele fazer isso. Quando você abre o Mendeley, você aperta esse botão aqui que é sincronização. E aí, na sincronização, ele vai fazer isso. Ele vai apagar o que você apagou, ele vai colocar o que você subiu, ele vai baixar, né, o que você subiu no trabalho, coisa assim. Também tem acesso, né, na biblioteca de Mendeley desde web, né? Você não precisa ter a aplicação instalada. Se você estiver no trabalho, por exemplo, lá tem um proxy, ele também tem uma opção de proxy aqui. Você vai aqui na conexão, ele tem proxy, então você pode trabalhar com proxy também. Ele tem uma opção de biblioteca, depois a gente pode ver nas configurações aqui, mas enfim. Então, agora vamos fazer uma simulação de artigo, só para ver como funciona isso. Essa é a parte importante para você, Camila. Antes de trabalhar com esse daqui, quando você está lá pela primeira vez, vamos assumir que você tem o Microsoft Word instalado, tá? Que a maioria das pessoas utiliza. Depois a gente vê no BibTeX.
Então, quando você tem isso, a primeira vez que você instala, você precisa instalar essa opção aqui. Install. Aqui sai uninstall porque já está instalado, mas instala MS Word Plugin. Ou seja, um plugin de Microsoft Word. Quando você instala isso, ele vai instalar um sistema que vai integrar com o seu Mendeley. Então, no meu caso já está instalado. Você tem que habilitar os macros. E aí você vai nas partes de referências. E ele vai ter uma opção aqui chamada de Mendeley Site-O-Matic. É esse bloco aqui. Esse bloco novo, antes não tinha. Tá? Se você usar uma tela pequena, ou se você estiver com o Word que não é tão grande, às vezes algumas opções aqui no Ribbon não aparecem, tá? Mas ele vai aparecer. Só maximiza a sua janela para ver se ele não aparecer. Então aqui aparece aqui. Beleza, então vamos fazer um teste, né? Introdução. Então, segundo referência, vamos colocar uma referência. Os FPGA são ideais para filtros 2D de processamento de imagens. Pronto. E aqui referências. Ou seja, aqui vou ter, por exemplo, metodologia. Aqui vamos ter resultados, discussão, né? E referências, tá? Esses aqui vão ser nossos tópicos do artigo, né? E vamos colocar aqui título e autores, tá? Então, se a gente der uma formatação aqui só para parecer que a gente está trabalhando no artigo, seria uma coisa assim, né? A gente teria aqui, esse seria esse aqui seria 2, né? E esse aqui seria pronto, né? Vamos colocar aqui. Tá, acho que a referência nem tem número. Beleza. Então, os artigos já são assim, né? Então, agora vamos colocar nossa referência. Então, vamos supor que no nosso Mendeley, a gente está lendo esse artigo aqui do... Vamos falar isso aqui mais fácil. Do He, Wenhao e do Yuan Kui. E eles estão falando sobre isso. Aquela ideia que eu tenho. Então, eu venho aqui. E aqui, onde eu coloquei a referência, eu vou citar eles. Tá? Então, eu vou colocar segundo e eles. Insert... Perdão, referências aqui. E aqui eu vou insertar citação. Ótimo. Como era o nome do autor? O autor era Yuan Kui. Vamos colocar ele, tá? Então aqui, Yuan Kui. Então, ele já puxou, tá vendo? Direto da minha biblioteca. Não tem que fazer nada. Então eu coloco OK. E aí ele colocou a referência aí, tá? Só que ele colocou uma referência em formato que é essa aqui, que é American Psychological Association 6th Edition. Eu quero I3E, eu não quero trabalhar com essa daí. Então eu vou aqui na I3E, dou o botão aqui e pronto, acabou. Eu já tenho formatação da I3E. E aqui na referências, vamos ir colocando nossa bibliografia. Simplesmente aperto aqui insertar bibliografia e ele já criou a bibliografia ali. Então eu não vou mexer mais nessa parte aqui embaixo, tá? Agora eu vou colocar uma referência ao outro artigo. Então, porém, referência estabelece que os DSP são viáveis também. Tá, agora a gente tira essa referência aqui. Seleciona. Isso, não. Então, na verdade, estou fazendo só para ilustrar. Você vai escrevendo, você vai colocando direto. Aqui essa outra citação, né? Só que vamos ver o nome dele. Isso. Então esse aqui é o POSSA. Vamos citar o POSSA. E lembre-se, eu não tenho artigo, mas como eu tenho a entrada da referência dentro do Mendeley, é suficiente para citar. Porque a gente não tem o PDF, né? Mas não precisa ter o PDF. Aqui então eu coloco POSSA e ele apareceu aqui. Você seleciona. Aí pongo OK. Ele já colocou 2, né? Porque está no I3E. Exatamente. Aonde é que você muda mesmo? Aonde? Escolhe o I3E. Aqui.
Na parte superior, tá vendo aqui? Ah, está. Aqui, isso. E se eu mudar aqui agora, assim, ele mudou. Não. Então em 3D. Não, e uma coisa legal que a gente vai instalar agora é o ABNT, porque a ABNT é uma coisa que às vezes a gente vai trabalhar com isso. Então eu vou mostrar também como colocar o ABNT. E já quase a gente está fechando, porque é só isso mesmo. Uma coisa. Esse daqui sozinho ele fez. Sozinho. Mas aí você só incluiu lá o número 2, né? Sim, eu só insertei, nem coloquei 2. O número, eu não penso nunca nos números. Eu só coloco o insert aqui. É a única coisa que eu faço. Tanto assim que eu vou mostrar para vocês agora o que acontece se eu coloco uma referência anterior. Vocês vão imaginar que esse aqui era meu primeiro... Vamos imaginar que esse aqui, perdão, era na discussão, tá? Esse aqui era na discussão. Tá? Então, você imagina esse texto parte da discussão. Agora na introdução aqui, eu vou falar sobre os FPGA. Os FPGA são elementos... Ele faz isso também com o livro também. Com tudo. Tudo que você colocar ali, funciona. E você nem precisa ter a referência. O artigo, no PDF. Você pode ter o livro, você pode só mencionar o artigo. Por exemplo, vou mencionar aqui um livro, tá? Que eu tenho de radar. São elementos muito utilizados no processamento de sinais de radar, por exemplo, tá? E aqui eu vou colocar uma referência. Olha que a gente tem 1 e 2, tá? Agora a gente vai colocar uma referência anterior. Uma referência anterior de Levanon, tem vários artigos dele e tem um que é livro. Então vamos ver. Onde tem um livro dele? Tá vendo aqui? Esse aqui é um livro. Radar Signals. Tá? Isso, é um livro aqui. Ok. Pronto, agora ele virou 1 e o resto sozinho atualizou para 2 e para 3. Isso daí é bom. Eu nunca vou ter um problema de posições de referências erradas. O BibTeX faz isso por nós no LaTeX. Em qualquer momento você pode... Exatamente. No Word é da hora isso. E você está vendo aqui, ele já colocou a referência certa e um livro, né? E como é um livro, o padrão em 3D para o livro é assim: nomes aqui, né? Os nomes são a primeira letra do nome, do primeiro nome, ponto, o sobrenome, né? Vírgula, quando é um artigo, é entre aspas e o artigo. Quando é um livro, é em itálicas. Por isso que Radar Signals tem itálicas, não tem aspas. E depois tem vírgula, a cidade, que é New Jersey, 2 pontos, a editora, o publisher, que é John Wiley, vírgula, o ano. A gente não tem que lidar com isso, ele faz sozinho por nós. A gente só pensa agora em realmente o que é importante, que é escrever nosso texto. Né? Finalmente, vamos mencionar a parte da ABNT porque eu acho importante. Então você imagina, eu quero a ABNT, só que eu não tenho a ABNT aqui. Tá vendo? Não tem a ABNT. Vou more styles, por exemplo, ele vai abrir o Mendeley aqui. Essas são as versões que a gente tem instaladas. Mas eu posso ir aqui, get more styles. Deixa eu ver se é a associação, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então tem várias aqui. A gente pode pegar essa daqui que é a padrão, tá? A gente instala. Instalou. Pronto, então agora fecha. E agora pegou já o padrão ABNT, que é sobrenome sem maiúscula, vírgula o ano em parêntese. Então isso aí já é ABNT. Aqui também ABNT, ABNT. E as referências aqui embaixo também estão em ABNT. E você vê, por exemplo, que um livro, mesmo sendo um livro em ABNT, tem que colocar o link. Então aqui está colocando o link. Pode ser que você ache uma coisa errada, porque talvez o template está errado. Aqui você, por exemplo, não tem espaçamento disso daí. Você pode manualmente editar também depois. Tá? Então aqui, acesso em, eu coloquei também isso, você vê aqui, Radar Signals, livro aqui. E nesse caso, por exemplo, as referências, como não tem numeração, estão em ordem alfabética. Né? Então, Levanon vem depois do RI. O que acontece? Aqui as chamadas a referências não estão em ordem, não estão
ordem cronológica, né? Eu chamei primeiro o Levanon, depois eu chamei o He, finalmente chamei o Possa. E aqui o He está antes do Levanon. Mas tudo bem, porque em ABNT não tem isso. Não tem de colocar as referências na ordem que eles vêm. É importante ser alfabético. Agora na I3E, que é o que a gente mais usa, ele muda sozinho. E a ordem muda também. Tá vendo? Então é muito importante, eu acho muito importante trabalhar com essa ferramenta, porque quando a gente começa a crescer, para um artigo, tudo bem, um artigo até você pode manejar, né? Mas quando você trabalha já com teses, que tem 100, 200 referências, já é pesado. É pesado trabalhar isso. É pesado, quando você está usando o Word, é pesado fazer isso. Agora, tem outras opções ao Mendeley, só que é menos de graça. Antes do Mendeley tinha EndNote. EndNote é um software que faz isso também. Gerenciamento é um bibliotex para Word. Só que isso aqui é de graça. Ou não era. Você pode aqui, referência 1, 2, 3, 5, e aí lá na referência 20ª tem o que você escreveu, a 5 também fala. Não, tudo bem. Atrás, porque se eu chamar o Levanon aqui, por exemplo, eu posso chamar o Levanon e eu posso chamar o 2, aqui no final, por exemplo, tá? Então nesse caso eu vou colocar a citação aqui. Eu vou Levanon, e eu sei que é o Radar Signals. Aqui, e eu vou colocar o esse aqui também, os dois, ok? E ele faz 1,2. Eu acho que tem uma forma de colocar 1-3, assim, por exemplo, tá? Mas tá vendo aqui? Ele chamou as referências que eu já tinha utilizado e ele não mexeu na parte de baixo, porque são referências que já existem, então não precisa colocar de novo. É porque isso acontece também, você está lá na frente e tem um texto que... Não, exatamente. Outra coisa interessante... fala a mesma coisa, parecido, e você acha que vale a pena citar. Outra coisa interessante que eu achei, tá? Eu achei, na verdade, que vem com o Word, com o Mendeley é essa aqui, tá? Você, na parte da esquerda aqui, tem uma parte que é My Publications, tá? Suas publicações. Você pode criar também e colocar as publicações que você tem. Importante porque às vezes você vai querer fazer uma lista do seu currículo, né, as suas publicações, e você pega essas referências aqui e você joga. Por exemplo, aqui a gente utilizou, no nosso exemplo anterior, a gente utilizou o Site-O-Matic para puxar as referências. Mas você imagina que eu não quero utilizar isso. Eu quero simplesmente puxar referências rapidamente para colocar no LinkedIn, no Lattes, assim. Então o que eu faço? Eu posso vir aqui, posso colocar, por exemplo, esse artigo aqui, botão direito, e eu copio a referência. Aí tem 3 formas de copiar. A citação, o comando LaTeX, BibTeX e a citação com formatação. Aí copio essa com formatação e eu colo. Pronto. O que aconteceu? Eu copiei e é texto, tá vendo? Isso aqui é texto. Só que ele está em formatação, provavelmente acho que esse aí é aquele dos psicólogos. Eu quero trazer aqui também. Então eu vou aqui nas Citation Style, né? E aqui eu escolho também em 3E. Aí eu copio de novo. E esse aí é um texto que eu posso colocar onde eu quiser, não tem formatação, tá vendo? É texto. Que é útil para essas coisas aí, quando a gente quer fazer, por exemplo, nossa lista de referências, rapidamente. Você imagina, eu estou fazendo uma pesquisa, aqui, por exemplo, no FPGA, e alguns eu achei interessante, eu coloquei favorito, que é essas 3 estrelinhas, só apertar a estrelinha. Aí você vem aqui, e tem todas as estrelinhas que você fez. Aí quero rapidamente fazer uma lista de todos os meus favoritos, para colocar num e-mail que eu vou mandar para um professor. Aí eu seleciono tudo aqui, né? Botão direito, copiar, formatação, com formatação, né? Vou aqui, vamos assumir que está aqui, colo. Pronto, acabou. Tem todas as referências aqui. Todos os meus favoritos. Uma coisa muito útil e rápida. Então você quer fazer, que referência você está usando? Copia, cola, pronto, acabou. Tem formatação. Nesse caso aqui eu não preciso colocar referências um por um. Eu já pego tudo e jogo. É interessante.
O que mais eu ia mostrar para vocês? O que eu vou fazer no meu lado? Vou instalar ele. E vai, o retrabalho que você vai ter no início é pegar todos os arquivos que você já tem em PDF e importá-los aqui. Alguns não vão ter a informação correta. Então você vai ter que procurar o DOI deles para fazer para ajeitar eles nos meta tags. Alguns vão ser mais difíceis do que outros. Alguns você vai ter que preencher na mão. Mas tudo bem, isso vai te demorar um tempinho. Mas vai valer muito a pena, porque quando você tiver isso pronto, sua dissertação vai se ajeitar sozinha. Vai ser muito mais fácil. Quando você precisar de artigos depois, você pode puxar esses artigos que já tem e criar a referência de forma rápida. É muito útil. Então, eu queria mostrar mais uma coisa para vocês. Eu queria mostrar para o pessoal que utiliza LaTeX. Quando você utiliza LaTeX, é a mesma coisa que quando a gente está utilizando Word. Você vai aqui, por exemplo, esse artigo eu achei interessante, botão direito, copiar, a entrada do BibTeX. Aí eu venho aqui, vamos assumir que é esse aqui nosso arquivo .bib, e eu colo. Vamos fazer mais bonitinho. Vamos criar um bib de verdade. Não tem o Notepad++? Tudo bem. Tá, então ele vai criar essa entrada aqui, tá? Essa entrada é uma entrada de BibTeX. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é vir, pegar vários. E eu vou colando aqui. E vou criando um arquivo. Eu nem tenho que me procurar da referência. Porque a referência no BibTeX é esse código aqui, não é? Que você vai chamar. Quando você vai fazer a citação no arquivo de LaTeX, você precisa saber esse nome aqui. Esse nome, por exemplo, aqui seria Albadi 2007, tá? Se eu não tiver esse nome, é difícil para mim fazer isso. Então, quando eu trabalho com BibTeX e não tenho essa ferramenta, eu tenho que criar minha convenção de chaves ou de palavras-chave para invocar a referência, não é? Então, talvez algumas pessoas tenham autor, underline o ano, outros têm autor 1, autor 2, autor 3, outros têm autor 2 pontos, alguma coisa. Você pode ter a forma que você quiser, mas esse aqui é importante, o código para chamar no LaTeX. Porque quando você tem esse arquivo aqui, no nosso LaTeX, você vai ter, por exemplo, o texto aqui, né? This is an example. E você vai colocar barra, site, ou site P, chaves, e aqui vai colocar a referência, seria Albadi 2007, tá? Esse seria o comando no LaTeX para ter o render de This is an example, corchetes 1, que seria o que o LaTeX entenderia depois de processar o BibTeX. Só que assim, para nós é mais fácil, porque eu só faço assim, This is an example, no caso que seja o LaTeX. E aqui, eu não preciso lembrar nem disso. Eu vou aqui no Mendeley, né? Seria a base, né? Botão direito, copiar, comando de citação LaTeX, ou Ctrl K. Dou esse botão aqui, volto aqui e colo. Já sabe. Então eu não preciso gerenciar minha biblioteca BibTeX. Não preciso. Eu jogo tudo lá e eu vou pegando só as referências dentro do Mendeley, que é mais fácil. Agora, eu poderia fazer isso, eu poderia pegar vários aqui, botão direito, exportar como um bib. Aí já cria, por exemplo, vamos fazer isso. mycollection.bib. Ele já exportou aqui. E agora eu vou abrir esse arquivo. Tá? Então, open. Ele já abriu, tá vendo? Ele abriu esse arquivo aqui. Ele já cria todos aqui sozinho, que é o arquivo que a gente precisa quando a gente faz o BibTeX. Então, às vezes, você pode querer fazer um artigo rápido, você seleciona a referência que você vai utilizar, gera o BibTeX, pronto, nunca mais você tem que mexer com isso. Já tem um arquivo pronto de BibTeX, não tem que criá-lo de uma forma fácil. Mais ou menos ele tem ainda mais uma ferramenta que faz ele muito bom, que é geração automática de BibTeX.
tá? Ou seja, aqui nas opções, eu não uso porque eu não sei, mas eu sei que aqui no Bibliotex ele tem sincronização de Bibliotex. Aí você pode criar por coleção, por documento, e quando você vai criando um negócio, ele vai atualizando esse arquivo sozinho. Então você tem que se preocupar em criar aquele arquivo Bibliotex, aqui é o .bib. Você cria direto seu LaTeX normal, puxa ele e vai copiando com Ctrl K e colando os comandos e já pronto, resolveu. O que é legal desse aqui? Se você colocar vários artigos no mesmo autor, por exemplo, esses dois são do Shang, tá? Se eu copiar eles como Bibliotex, ele já cria Shang, são do mesmo ano também, Shang 2012, Shang 2012A. Então não tem que me preocupar de identificar cada um independente. Quando são o mesmo autor, mesmo ano, ele já vai fazendo aquela diferenciação com letras. Então é muito fácil para nós. E se você tiver um outro artigo depois, e ele já criou esse aqui, ele não vai te ferrar na ferramenta, no seu artigo. Ele vai criar o próximo com B. Dessa forma, o que você escreveu não vai mudar automaticamente o artigo para um artigo errado. Ele vai manter o que você já está escrevendo. Gente, acho que essa aí é a apresentação do Mendy. Eu acho que vai ser interessante vocês começarem a usar e se tiver feedback depois vão conversando, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Eu queria saber o seguinte, eu já tenho uma cadeia hierárquica lá que a gente falei organizada, né? Sim. Então, pelo que eu vi, ele criou a pasta, ele não cria essas pastas lá no seu diretório, ali é só... Você fala a pasta da esquerda aqui? Sim, só como se fosse uma marcação, então eu poderia só arrastar para aí. Isso. Manter a minha raiz. Sim, exatamente. O que você pode fazer também, vai nas opções aqui, e aqui na organização de pasta, você pode colocar, organiza meus arquivos, e você coloca a rota onde você tem seus artigos. Você tira essa aqui, renomear, e ele vai puxar automático. Não, porque, por exemplo, ali tem papers, documentos. Então, sim. Eu tenho documentos, aí, sei lá, eu tenho lá BCO, sintetizador, dividido por subpastas. Não, tudo bem. Você coloca só a matriz de documentos e ele pega tudo. Isso, ele pega tudo. Ou você pega a pasta e joga aqui direto. E essa pasta física não tem nada a ver com essas pastas aqui. Ele não vai categorizar aqui. O que você pode ir fazendo também é criar uma pasta, por exemplo, Papers, que nem essa daqui de Smart Grid. E lá dentro você vai criar as suas subpastas com os mesmos nomes que você tem na sua pasta. Você tem sintetizador, essas coisas aí. Aí você entra na sua pasta no explorador, nos arquivos de sintetizador, seleciona eles e joga aqui dentro dessa pasta aqui. Ele já vai reclassificar sozinho. Então você cria a mesma estrutura que você... Não, isso. Aí é só aqui é... Exatamente. Ele não criou outra pasta, nada. Não, exatamente. Ele não cria outra pasta. Porque o que ele vai fazer, se você não colocar essa organização nos arquivos, esses arquivos aqui vão ter um atalho para aqueles arquivos que estão na sua pasta. É só isso. Para quando você der o botão aqui, ele vai puxar onde você tem seus arquivos. Tomara que tenha ficado um pouquinho mais claro. Eu acho que é uma ferramenta útil. Me ajudou muito para fazer a qualificação. Eu acho que tem um arquivo da qualificação aqui. Não, depois eu mostro. Mas eu acho muito útil. E especialmente a parte de favoritos. Então, por exemplo, você vai fazer um artigo, você tira todos os favoritos que você tinha e você vai colocar nos seus arquivos que você achar interessante para o artigo. Aí já tem uma coleção, uma subseleção dos artigos que você tem, você trabalha sobre isso. Além disso, se você tiver 2 monitores, você pode também vender um monitor e eu testo o LaTeX ou o que for no outro e é mais rápido. E, bom, não esqueça que tem a parte de colaboração quando você trabalhar em grupo, que ajuda muito também, tá? Então é isso, gente. Vou parar aqui, ó.